Neste capítulo, iremos conhecer um pouco sobre a codificação espírita. Abordaremos os seguintes temas: quais são as obras básicas da doutrina espírita? O que é espiritismo? Do que ele trata? Os princípios fundamentais, a revelação espírita e o Consolador prometido por Jesus. Os 5 livros publicados por Allan Kardec, que compõem as obras básicas da doutrina espírita, são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Todos esses livros contêm o objetivo essencial do Espiritismo, que é o melhoramento dos homens. O desenvolvimento da codificação espírita basicamente teve início na residência da família Baudin, no ano de 1855. A casa tinha 2 jovens que eram médiuns, Julie e Caroline Baudin, de 14 e 16 anos, respectivamente. Vale lembrar que das perguntas elaboradas aos espíritos foi que nasceu o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Observamos nesta ilustração de época a livraria Denty, na Galeria de Orleans do Palácio Royal em Paris, o local onde foi lançado o Livro dos Espíritos. E vemos também a capa de O Livro dos Espíritos, no seu original em francês. Agora vamos apresentar rapidamente os 5 livros de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, também conhecidos como Pentateuco Kardeciano. O Livro dos Espíritos, 1857. Contém os princípios da doutrina espírita. Trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. O Livro dos Médiuns, 1861. Orienta a conduta prática das pessoas que exercem a função de intermediar o mundo espiritual com o mundo material. O Evangelho segundo o Espiritismo trata da parte moral e religiosa da doutrina espírita. Ensina a teoria e a prática do cristianismo, através de comentários sobre as principais passagens da vida de Jesus, feitos por Allan Kardec e pelos espíritos superiores. Nesta ilustração, podemos ler que o professor Rivaio adotou o pseudônimo de Allan Kardec, em referência a uma existência anterior como sacerdote druida, para diferenciar a obra espírita das produções pedagógicas anteriormente publicadas. E nesta outra, observamos que, em 9 de outubro de 1861, em Barcelona, Espanha, o bispo Antônio Palau e Temens determinou que os livros de Allan Kardec fossem queimados em praça pública por considerá-los ofensivos e contrários à fé católica. Vamos ver também a Revue Spirit, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada em janeiro de 1858, a Revista Espírita constitui uma importantíssima contribuição doutrinária. Nela se pode apreciar como Kardec apresentava as ideias espíritas, esclarecia as dúvidas dos leitores, estudava outras correntes de pensamento e contestava os ataques contra a doutrina. Agora iremos conhecer o 4º e o 5º livro das obras básicas espíritas: O Céu e o Inferno. Neste livro, através da evocação dos espíritos, Allan Kardec apresenta a verdadeira face do desejado céu, do temido inferno, como também do chamado purgatório. A Gênese. Este livro é um estudo sobre como foi criado o mundo, como apareceram as criaturas
e como é o universo em suas faces material e espiritual. Há também um livro que, embora não pertença ao Pentateuco kardeciano, traz uma importante contribuição. Obras Póstumas. Publicado 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec, o livro é uma compilação de textos escritos contendo uma série de reflexões e informações a respeito do trabalho do eminente codificador. Nesta outra ilustração, podemos ler uma frase de grande importância para todos nós. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade afirma: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. De que trata o Espiritismo? O Espiritismo responde às questões fundamentais da nossa vida, como: quem é você? Antes de nascer, o que você era? Depois da morte, o que você será? Por que você está neste mundo? Por que umas pessoas sofrem mais que outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Enfim, o Espiritismo responde às grandes questões feitas em todos os tempos pela humanidade. Na parte final deste quadro, temos uma reflexão de Allan Kardec, quando iniciava o estudo dos fenômenos espíritas. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Neste outro quadro, podemos conhecer algumas frases de Allan Kardec que se tornaram bandeiras da doutrina espírita e que foram reproduzidas nos cartazes do bicentenário de nascimento do codificador. Trabalho, solidariedade e tolerância. Fora da caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Fé inabalável só é aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que é o Espiritismo? É importante esclarecer que foi Allan Kardec quem criou o neologismo Espiritismo, uma palavra que até então não existia, para designar a este novo conjunto de ideias, definindo-o assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Vamos conhecer os principais objetivos do Espiritismo. Realizar o progresso espiritual da humanidade. Transformar o homem num ser de bem e, consequentemente, a sociedade. Reviver o cristianismo puro sob as bases dos ensinamentos de Jesus. Dar ao homem uma fé sólida, baseada na razão. Neste quadro, destacamos o tríplice aspecto do Espiritismo: o científico, o filosófico, o religioso. Allan Kardec afirmara que o Espiritismo instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. Religião aqui deve ser entendida num aspecto mais amplo, e não no sentido formal da palavra religião. Relacionaremos agora os princípios fundamentais da doutrina espírita. Os ensinamentos dos espíritos superiores fundamentam-se em 5 princípios básicos e na moral espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. E a moral espírita é baseada no Evangelho de Jesus, constituindo-se na máxima moral para a vida. Neste quadro podemos ler que, como moral, ele é essencialmente cristão, porque a doutrina que ensina é tão somente o desenvolvimento e a aplicação da do Cristo,
a mais pura de todas, cuja superioridade não é contestada por ninguém, prova evidente de que é a lei de Deus. Ora, a moral está a serviço de todo mundo. A revelação espírita. Nestas páginas, iremos conhecer o caráter da revelação espírita. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés. A segunda no Cristo. A terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira, coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita é progressiva. O Espiritismo não tem dito a última palavra, mas tem aberto um campo amplo para o estudo e para a observação. Neste quadro, temos a célebre citação de Jesus no livro Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Temos aqui ilustrações sobre as três grandes revelações para o Ocidente. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, o Cristo. Terceira revelação, a doutrina espírita. No final deste capítulo, o livro nos fala sobre o Consolador prometido. Qual seria a relação do Espiritismo com o Consolador que Jesus prometeu enviar para a humanidade? Recordemos da citação do Evangelho de João no seu capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. A relação entre o Espiritismo e o Consolador está no fato da doutrina espírita conter todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Ou seja, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras, sem alegorias, levantando o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Concluiremos o capítulo relacionando alguns dos espíritos que assinaram os prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Eles levam a assinatura de homens veneráveis, como São Luís, João Evangelista, Vicente de Paulo, Fénelon, Sócrates e Platão. Conforme podemos ver nas ilustrações, a partir da esquerda para a direita. Há menção ainda de diversos personagens importantes como Santo Agostinho, o Espírito de Verdade, Franklin, Swedenborg, entre outros.
Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivale, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando tiverem me provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor, certamente. Me encontro diante de um fato inexplicado. Contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repele. Não vi nem observei nada. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entra ainda no cérebro. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes. E isso em condições tais que a dúvida não era mais possível. Vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica. Entrevi sobre essas aparentes futilidades alguma coisa muito séria, como que a revelação de uma nova lei, que a mim me prometia aprofundar. Assisti a outras reuniões e iniciei os meus primeiros estudos sérios sobre o espiritismo. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, um método de experimentação. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Era uma completa revolução nas ideias e nas crenças. A chave do problema tão obscuro, do passado e do futuro. Estudando as mensagens, percebi que haviam lacunas a serem preenchidas, principalmente no campo da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comecei a levar perguntas para serem respondidas pelos espíritos nas reuniões. As respostas eram tão ricas de detalhes e tão completas que não deixavam dúvidas sobre os assuntos levantados. Inclusive, um desses espíritos identificou-se como o meu espírito familiar. Ontem à noite eu vi pancadas em minha casa. O que você queria dizer? Quem é você? Sou o teu espírito familiar. Para ti, chamar-me-ei a verdade. Estava chamando sua atenção para um erro no capítulo que trabalhaste ontem. Foi assim que mais de 10 médios prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, lançada em 18 de abril de 1857.
noite. Meu irmão Allan Kardec, quanta honra, quanta alegria. Meu irmão Diju, que Jesus abençoe os teus esforços. Senhores, senhoras, que Jesus nos abençoe. Quando se considera o estado atual da sociedade, é-se tentado a olhar sua transformação como um milagre. Pois muito bem, este é o milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, pois que está nos desígnios de Deus, e isto com auxílio de uma divisa: fora da caridade não há salvação.